uma ação que você comprou cai, mas você não vende ela. Você teve prejuízo ou ainda não teve, afinal você não vendeu? Esse assunto, gente, é muito polêmico. Sempre que eu falo sobre isso, tem gente falando pra mim: ah, Marília, de jeito nenhum, não teve prejuízo. Nossa, Marília, óbvio que teve prejuízo, porque se eu quiser vender, eu tenho prejuízo. Enfim, é muito polêmico. E eu acho esquisito ser polêmico, porque pro pessoal do mercado financeiro não é nada polêmico. Caiu a ação, você teve prejuízo. Por quê? Essa interpretação é baseada num conceito econômico que se chama custo de oportunidade. Já ouviu falar sobre isso? Não? Então hoje esse é o assunto. Imagina a seguinte situação. Você tem um namorado que é super bonzinho, te trata super bem, é educado, sua família gosta dele e tal. Mas você não é mega apaixonada, alucinada por ele, né? É um namorado bonzinho que você tem lá e você sempre se pergunta: ai meu Deus, será que eu termino? Será que eu não termino? Será que é melhor eu tentar alguém que de repente, né, eu me sinta mais apaixonada? Ou será que é melhor eu ficar com um cara legal, né? Já aconteceu isso com você? Você já se perguntou isso? Pois é, imagina que de repente aparece um cara assim que você fala: meu Deus do céu, fica babando, seu coração explode toda vez que você vê o cara, enfim. E você tem que tomar a decisão, se você larga o seu namorado bonzinho e vai tentar essa aventura que pode não dar certo, ou se você se mantém lá com o seu namorado super bonzinho. Por que é tão difícil tomar essa decisão? Porque ela implica numa perda. Se você largar o seu namorado bonzinho e viver essa aventura e ela não der certo, você vai sobrar num lugar pior do que o lugar que você estava antes, que era o namorado bonzinho, certo? Que te tratava bem, que te deixava feliz. Mas, se você largar o seu namorado bonzinho e viver essa aventura e der muito certo, você vai falar: caramba, eu melhorei muito de vida. Então, você tem um trade-off, né? Tomar risco, mas não ganhar o mínimo que você poderia ganhar, né? Perder aquele mínimo, ou não tomar risco e manter o mínimo ali. Pois é, essa situação que eu descrevi para você, no caso, o seu namorado bonzinho, é exatamente o seu custo de oportunidade. É aquilo que, se você não sair do lugar, se você não mexer, é o mínimo que você vai levar, né? No Brasil, qual é o custo de oportunidade dos investimentos? É o CDI. Você pode investir em ações que tem mais risco, em fundos e tal, e tentar ganhar mais do que o CDI, ou você pode investir num Tesouro Selic ou num CDB a 100% CDI de liquidez diária e ter certeza que você vai levar o CDI. Então o CDI é o custo de oportunidade, é o que você poderia ganhar com certeza se você investisse naquilo. Então, para você aceitar investir em outra coisa sem ser o CDI, sem ser a taxa livre de risco, você tem que achar que o retorno esperado dela é maior que o seu custo de oportunidade. Então, em economia, quando você investe em alguma coisa e você não ganha nada, por exemplo, investir em ações da Petrobras a 40, passou um ano, ela tá a 40. As pessoas físicas geralmente pensam: não perdi nada. Os investidores profissionais pensam: perdi o CDI, perdi o meu custo de oportunidade. Então, sempre que você for tomar uma decisão a respeito de um investimento, você tem que olhar para o seu custo de oportunidade e ver se você acha que vai ganhar mais do que aquilo ou não. E a sua perda, ela é sempre relativa ao custo de oportunidade. É sempre o namorado bonzinho que você perdeu e você já tinha, e aí você ficou pior do que você estava antes. Então, quando você investe, por exemplo, nas ações da Petrobras a R$40 e elas caem para 35, se você quiser vender elas agora, você vai levar 35, né? Então você teve um prejuízo. Mas mais do que isso, você perdeu o seu custo de oportunidade. Porque se você vender as ações, se você não tivesse as ações e colocasse no CDI, você levaria a taxa do CDI, ou seja, você estaria com mais do que R$40, com certeza.
né? Com os títulos públicos funciona da mesma forma. Os títulos públicos pré-fixados e indexados à inflação sofrem marcação a mercado. Tem épocas, por exemplo, quando as taxas de juros sobem, que aqueles títulos passam a valer menos. Então eles têm prejuízo, sim, senhor. Por quê? Porque se você tivesse investido esse mesmo montante no CDI, hoje você teria um valor maior. Ah, Marília, mas eu não resgatei. Não importa, se você resgatar, se você precisar resgatar no meio do caminho, você vai perder o seu custo de oportunidade. Se você não resgatar, quem investiu no CDI enquanto você investia no IPCA+, vai depois sair do CDI, entrar no IPCA, às vezes a 20% mais barato que você, e depois vai ter todo o retorno que você vai ter depois também. Então, diariamente, o investidor profissional toma uma decisão. A decisão de mudar a sua carteira ou a decisão de se manter exatamente como está. O gestor profissional é exatamente a pessoa que eu descrevi, que tem que diariamente tomar a decisão de se fica com o namorado bonzinho ou se vai viver uma aventura. Todo santo dia o gestor profissional pensa assim. Se ele for pro namorado aventura e der errado, ele considera como uma perda imediatamente, independente dele ter zerado a posição ou não, porque ele sabe na cabeça dele que existe o custo de oportunidade. Vamos dar um exemplo para ver se fica mais claro para você em números. Imagina que eu tenho o meu namorado bonzinho, né, que é o CDI, e imagina que o CDI tá baixo nessa época e tal, e ele tá rendendo, sei lá, 5%, tá? Aí você menosprezou aí o namorado bonzinho, você quer se aventurar, quer ganhar mais do que isso, e aí você vai investir nas ações da Petrobras, que naquele momento vão estar, vamos supor, R$40, tá? Aí você pega e investe nas ações da Petrobras durante um ano. Um ano depois, quando você vai ver seus investimentos, você percebe que aquelas ações da Petrobras estão precificadas agora a R$36, né? Então você perdeu 10%, tá? Ah, Marília, mas como assim eu perdi? Como assim eu tive prejuízo? Teve prejuízo, porque se você não investisse nas ações da Petrobras, pegasse esses R$40 e colocasse no CDI, hoje você teria R$42 e você poderia vender o seu investimento no CDI e recomprar as ações da Petrobras a 36. Então olha o quanto você perdeu. Você não perdeu só R$4, você perdeu R$6, porque você podia ter levado o CDI nesse período, tá? Então aqui você teve um prejuízo de R$6, tá? E como você poderia vender aqui para recomprar aqui, foi prejuízo. Ah, Marília, mas e se as ações da Petrobras no final do ano voltarem para R$40? Aí eu não vou ter perdido nada. Primeiro, você vai ter perdido o seu custo de oportunidade. Segundo, você podia aqui, ó, ter vendido, comprado aqui e ganhado aqui, de tal forma que se você tivesse feito isso, ao invés de 42 aqui, você teria ganhado 4, então você teria hoje R$46, tá? Então essa é a diferença de você que acha que não perdeu nada para o gestor profissional que entende que a cada momento ele tem que tomar uma decisão de se fica com o namorado bonzinho ou se arrisca mais, tá? Então aqui é o gestor que tomou a mesma decisão aqui de você de ficar nessa operação, só que aqui, né, ele tomou a decisão de ficar no CDI. Ah, Marília, no caso de títulos públicos, a mesma coisa, gente. Ah, comprei um pré-fixado, né, um pré a uma taxa de 7%, né, que tava lá mais do que o meu CDI, mais do que o meu namorado bonzinho. Aí, no meio do ano, essa taxa pré subiu para 10%, né, e aí eu tinha investido R$40, e aí, na verdade, meu pré-fixado caiu para R$36, né? Perdi 10% aqui com o meu pré-fixado, porque teve efeito de marcação ao mercado. Mas eu não vou vender de jeito nenhum, porque só é prejuízo se eu vendo, certo, Marília? Não. O gestor profissional
que decidiu não fazer isso que você fez, continuou aqui com seus R$ 42 porque ele investiu no CDI. E neste momento, ele pode tomar exatamente a mesma decisão de você, que é ter um título pré-fixado, porque lembra, todo dia você toma novamente a mesma decisão. Então essa história de caiu, mas eu não vendi, não significa que eu perdi, não tem nada a ver. Perdeu sim, porque você tinha o custo de oportunidade. Você sempre tem o custo de oportunidade. E porque você tem o custo de oportunidade, todo dia você tem que tomar uma decisão. Se você vai para o risco ou se você se mantém no CDI, certo? Isso aqui, os investidores profissionais, gente, fazem isso assim de olho fechado, mas o investidor pessoa física não percebe isso. Ele acha que se caiu e depois voltou, ele não perdeu nada, quanto na verdade ele perdeu o valor desse investimento no tempo, ele perdeu o custo de oportunidade, ele perdeu um namorado bonzinho. E agora, concorda comigo? Se a ação caiu, é prejuízo? Bom, escreve aqui nos comentários o que você acha e, claro, um tema econômico que você gostaria de saber. Até mais!